Tenho certeza que você já comeu um queijo Minas artesanal do Cerrado, não é? Que inclusive é uma delícia. Mas vocês sabiam que esse queijo só pode ser produzido em 19 municípios de Minas Gerais? É sobre esse produto e também sobre a região do Cerrado Mineiro que nós vamos falar a partir de agora. Por isso, eu convidei aqui a professora universitária Mila Santos, que é pesquisadora na área do leite e do queijo, e também a empreendedora e produtora de queijo Minas artesanal do Cerrado, Cirlei Caixeta. Gente, estou muito feliz de estar aqui com vocês na Fazenda Casarão para a gente bater esse papo. Mas eu quero começar conversando com você, Mila, a respeito da região do Cerrado Mineiro, né, esses 19 municípios. Eu agradeço por você aceitar o convite, mas conta pra gente por que esse queijo só pode ser produzido nessas cidades. Obrigada pelo convite, eu que agradeço, Larissa. Minas Gerais, existem 7 regiões, né, reconhecidas em Minas Gerais. Dentre essas 7 regiões é a região do Cerrado. A região do Cerrado, antes ela era chamada de região do Alto Paranaíba, em 2003, né, uma portaria do IMA. Quem reconhece essas regiões é o IMA, né, através de portarias. Em 2003 ele reconheceu, então, a região do Alto Paranaíba. Em 2007 houve uma mudança de nome aí, ele passou, a Alto Paranaíba passou a ser chamado de região do Cerrado. E assim, a região do Cerrado ela é extremamente importante para Minas Gerais, porque é a região onde tem a maior produção de queijo, é a maior região de Minas. Para vocês terem ideia, mais da metade dos queijos artesanais produzidos em Minas Gerais são provenientes da região do Cerrado. Então, é uma região importantíssima, não só para Minas, mas para o Brasil, né, para todas as famílias produtoras de queijo artesanal e para os consumidores, né? Isso aí, a gente adora, né? É uma região cheia de riquezas, mas eu queria que você falasse pra gente a respeito dos aspectos naturais, né? Que propiciam aí essa produção tão relevante no país. Bom, a região do Cerrado tem vários, né, aspectos, mas eu destaco 4 principais. O primeiro é o clima ameno da região. Segundo, fertilidade do solo. Aqui a gente tem abundância de águas. E o quarto é a localização. Para vocês terem ideia, igual Patos de Minas aqui, que é um dos municípios da região do Cerrado, tem a segunda maior bacia leiteira do Brasil. Então, é uma região onde a gente tem uma abundância de fertilidade, de água, de leite. Então, é uma região extremamente rica, né? E não é à toa que a gente está aí com um dos melhores queijos do Brasil. Isso aí. E eu queria que você contasse um pouquinho dessa história, né? Porque há muita tradição, há muita cultura por trás dessa produção do queijo, né? Como que começou isso aqui na região, em Minas? Conta pra gente, por favor, Mila. Bom, o modo de fazer queijo artesanal, ele vem de uma tradição portuguesa, né? Na Europa a gente tem 4 países muito tradicionais, assim, em produção de queijo artesanal, que é a Espanha, Portugal, França e Itália. Então, provavelmente essa cultura de fazer queijos artesanais vem, né, dos portugueses com queijo Serra da Estrela. O queijo Minas artesanal, ele é um queijo onde a gente só utiliza 4 ingredientes, que é o leite cru, ou seja, aquele leite que não passou pelo processo de pasteurização, pingo, que é o soro fermento, um fermento natural, coalho, que é a enzima, e sal. Então, só vão 4 ingredientes nesse queijo, tá? Extremamente artesanal. O queijo Minas artesanal do Cerrado, ele se diferencia por quê? Ele é um queijo que ele tem um sabor extremamente suave, tá? Ele agrada diversos paladares. É um queijo de formato cilíndrico, amarelado, tá? E não tem a característica de ser picante. Então, o queijo Minas artesanal do Cerrado, ele agrada vários paladares. Ele tem um sabor suave e a crosta amarelada, amanteigada. Muito bom, Mila. Eu agradeço muito pela sua participação. É legal a gente saber um pouco dessa história, né? E agora eu quero conversar com você, Cirlei, que nos recebeu aqui também na Fazenda Casarão, né? Com um café aí bem típico do Cerrado Mineiro. Eu agradeço muito por você topar o convite. E eu quero que você fale um pouquinho a respeito dessa tradição familiar, da memória afetiva, de tudo isso que envolve aí a produção do nosso queijo do Cerrado Mineiro. Larissa, é sempre um prazer receber vocês, né? Então, para degustar um queijo, mais ainda, né? Um prazer imenso. Eu tenho um relacionamento muito estreito assim com a produção de queijo, porque eu sou apaixonada por queijo, né? E eu comecei a produzir queijo justamente por essa paixão, né? Pelo resgate da cultura, desse processo artesanal que foi se perdendo ao longo do tempo. Então, mais do que produzir o queijo em si, tem toda uma história familiar que busca esse envolvimento, esse resgate da família mesmo,
do bate-papo em torno de saborear um queijo. Como a Mila colocou, o queijo é um alimento vivo, né? E ele se torna mais vivo ainda porque conta a história de cada produtor. Ali está a história de vida, as crenças, a tradição de cada família está envolvida em cada produto desse que é disponibilizado à mesa do consumidor. Não é uma história bacana você conhecer cada produto, cada produtor? E é isso que a gente entrega. Não só um queijo, mas entrega assim, paixão mesmo pelo que faz. E você também, Cirlei, para a gente se identificar ainda mais com toda essa tradição, preparou uma receita aí para a gente, né? Que receita você preparou? Eu preparei uma receita de broa de massa de queijo, porque para falar em apelo sensorial, né, é um dado que me remete à minha infância e que o cheiro daquela broa assando traz muitas lembranças boas e eu quis passar isso para vocês. Então, é uma receita antiga, muito simples, que é tradição na minha família e que eu gostaria de compartilhar. Espero que vocês gostem. Eu tenho certeza que nós vamos gostar, Cirlei. Então, vamos conferir, pessoal? Bom, agora nós vamos fazer a receita da broa de massa de queijo, que é uma receita muito simples, mas é muito comum aqui na nossa região. Vamos lá? Para fazer essa broa, nós vamos precisar de 9 ovos, massa de um queijo de aproximadamente 1 quilo, já com o soro escorrido. Nós vamos precisar de meio prato de açúcar, uma pitada de sal e creme de canjica, aproximadamente aí 3 xícaras. Nós vamos avaliar e ver se é suficiente. Então agora nós vamos preparar a broa. Nós vamos começar colocando os ovos. E aí a gente já vai dar uma misturada, para dar uma quebrada aqui nos ovos. Você pode fazer com a mão, se você quiser. Eu vou fazer aqui com a colher mesmo. Em seguida a gente coloca o açúcar. Mistura bem, até o açúcar derreter um pouco. Você pode colocar a pitada de sal, mistura mais um pouco e vem com a massa do queijo. Ela vai estar com um pouquinho de soro, mas só um pouquinho assim não tem problema. Aí, aqui é que está o segredo, você não pode amassar demais, né? Você vai desmanchar e não pode amassar demais. Eu vou fazer aqui com a mão, que ela facilita um pouco. Então a gente vai quebrar mais um pouco aqui a massa, onde está com os gomos ainda grandes, né? E em seguida agora a gente já vai colocar o creme de canjica. Nós vamos colocar 1 xícara, dar uma mexida. Porque quando você deixa o queijo assim mais um pedaço maior, quando você abre a broa, ele está derretendo, né? Então, o objetivo de deixar a massa um pouco grossa é esse. É muito simples, você só dá uma misturada aqui, né? O creme de canjica ele vai secando, ele vai sugando aí os ovos. E aí a gente vai colocar mais um pouquinho. Não precisa mexer muito, né? Nós já colocamos 2 xícaras. Então nós colocamos 2 xícaras, mas eu vou colocar um pouquinho a mais, que eu achei que ainda está um pouco mole. Então até ela secar os ovos e o soro do queijo, sem mexer demais, né? E é isso, não tem segredo nenhum. Nossa massa já está pronta para enrolar e ir para o forno. Então agora nós vamos enrolar a nossa massa. E como ela é uma broa assim mais rústica, você não precisa ficar alisando muito. Você pega, né, com a colher e vai amassando assim, bem rústico. Não tem necessidade de untar a mão com óleo. Caso dê uma pregadinha, você molha um pouquinho com água e dá-se pé certo.
E a gente continua. Né? Tá vendo que é super fácil, não tem segredo, ela é uma broa muito rústica mesmo. Bom, agora nós vamos colocar a nossa broa para assar, vai levar em torno aí de uns 40 minutos. Bom, então essa é a nossa receita, né? A nossa broa já pronta. E ela fica assim um pouco murchinha, porque ela não leva fermento. E é ideal para comer com um café sem açúcar e bem quentinha, com o queijo derretendo, tá? Espero que gostem. Um abraço!